A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Estamos na nossa última aula do livro de Êxodo, do nosso estudo bíblico, da visão panorâmica da Bíblia. Que Deus te abençoe muito, eu espero que você esteja aproveitando muito mesmo as aulas e tudo que a gente está trazendo. Eu tenho aprendido muito também com os estudos, né? Conforme a gente estuda, a gente aprende muito também. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esta aula. Nós oramos para que o Senhor revele a nós a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos te conhecer cada vez mais, cada dia mais, que nós possamos conhecer o Senhor pela revelação do Espírito Santo e que o Senhor traga luz à leitura da Bíblia, traga entendimento, Pai, para que a gente não fique só na letra, só no que está escrito, mas receba sim do Senhor, Pai, uma revelação, algo especial que o Senhor tem para os teus filhos, como a tua palavra diz. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e eles começaram uma jornada pelo que é chamada Península do Sinai. Então, eles saíram do Egito. O caminho normal não era descer. Então, eles atravessam o Mar Vermelho e o trajeto do comércio, né, dos viajantes, o trajeto que a família de Jacó fez quando foi para o Egito, tudo é por cima, na Península do Sinai, mais próxima do Mar Mediterrâneo. Só que o povo, eles estavam sendo guiados por Deus pela nuvem, né? A gente comentou isso, pela nuvem, e onde a nuvem guiava é para onde eles iam. E a nuvem foi para o sul, e eles foram para o sul, e aqueles 2 milhões de pessoas seguiram esse caminho, que era um caminho incomum e era um caminho meio mortal, inclusive, porque não tinha alimentação, não tinha nada ali, né? Hoje é uma região do Iêmen, tem alguns países ali naquela região, e até hoje eles vivem do petróleo, mas de questão de recursos naturais, só isso, não tem muita coisa ali. É uma região muito difícil, né? E eles seguiram na direção do que seria a cadeia das montanhas do Sinai, né? O Sinai não é uma montanha só, é uma cadeia de montanhas, tanto que até hoje tem várias especulações sobre onde seria o lugar exato onde esses 2 milhões de pessoas ficaram acampados. Tem alguns lugares muito propícios, mas mais de um lugar, né? E algum desses lugares foi onde eles ficaram e onde o Senhor conversou com o povo. E eles fizeram essa viagem para o sul, e o Senhor foi dando fonte de água para eles, o Senhor foi dando alimento para eles, e é gostoso você lendo a história e vendo a provisão de Deus, vendo o cuidado de Deus, vendo que a sandália deles não se gastavam, as roupas não estragavam, que era uma coisa esperada também. Os animais, né, eles estavam carregando muito boi, muita ovelha, muito bode, cabra. Era uma viagem difícil. Criança, imagina uma viagem de carro, a criança já fica perguntando se está chegando, você imagina nessa época como é que foi. Não foi fácil. E eles estavam nessa viagem, seguindo ali para o sul, e existia algo muito importante. Deus estava se revelando, ou se mostrando também para o povo dele. Ele estava se revelando através das pragas, né? O povo que era o povo dele ia conhecendo a ele, né? E eles viram o mar se abrir, eles viram esse milagre acontecer, eles viram um mar fechar, destruindo um exército do maior império da época, que estava vindo para matar eles, ou para pelo menos levar eles escravos de novo. Então eles viram milagres muito altos, níveis muito altos de revelação da pessoa de Deus, do poder de Deus. E eles estavam ali nessa viagem e o Senhor estava caminhando com eles e querendo conversar com eles. E uma palavra que a gente vai falar muito agora em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômios, é relacionamento. Deus começou a trabalhar uma estratégia
para se relacionar com eles. E conforme eles iam correspondendo com o relacionamento, maior ia sendo esse relacionamento. E eles fizeram essa viagem para o sul. Eu estou falando tudo isso até antes da gente ir para o Data Show, para a gente entender o ponto que a gente está. Porque hoje a gente vai falar basicamente da lei e do tabernáculo. E a lei e o tabernáculo tem a ver com esse propósito de relacionamento de Deus. Então, eles foram caminhando para o sul até, passando bastante história, bastante capítulos aqui, até chegar no Sinai. Então, a Bíblia só chama de Sinai, do Monte Sinai. O povo ficou acampado no monte, ao pé do monte, e o Senhor começou a falar com eles da montanha. Então, a montanha inteira era Deus falando com eles. Diz que a montanha tremia, tinha relâmpagos, tinham trovões, tinham nuvens, luzes, era um show, um show pirotécnico e tudo mais. Isso aqui era Deus falando. Só que cada vez que Deus falava, o povo tremia nas bases, eles apavoravam mesmo, e devia ser algo muito, muito intenso. Então você imagina que poderia ser, se não tivesse tido nenhum entrave, eu gosto de especular, eu não acho que quando a gente especula a gente está ofendendo a história da Bíblia. A gente só fica imaginando algumas situações, Imagina que o povo não pedisse para Moisés ser o intercessor, então. Que Deus continuasse falando através daquela montanha. Uau! E quem sabe, até os dias de hoje teriam uma grande montanha onde Deus falava. Mas isso não aconteceu. O Senhor, sim, é conhecedor da história, a Bíblia revela toda a história, mas naquele momento, naquele ponto, as pessoas estavam ali com uma montanha tremendo e elas estavam com medo. E elas falaram assim: Moisés, não dá, a gente está morrendo de medo aqui, minha esposa, meus filhos, está todo mundo apavorado, não dá para a gente ficar com essa montanha tremendo. É Deus falando, mas é muito assustador. A gente vai morrer, o raciocínio deles. Então, aí eles falam assim: Moisés, fala você com Deus, e o que Deus falar para você, e você falar para a gente que Deus falou, a gente vai cumprir. Então, esse foi um ponto importante. Nesse momento, já não ia ser Deus falando diretamente com eles. Ia ser Deus falando com Moisés e Moisés trazendo para eles a mensagem. Então, o que Moisés dissesse, foi Deus que disse. Ok? Isso é importante também a gente entender. Por isso que nós cremos tanto na fidelidade do texto do Pentateuco. Moisés usando as palavras de Deus para trazer para a gente, até hoje, povo de Deus, essa mensagem. Então, eles colocaram Moisés e pediram para Moisés ser esse intercessor. E Moisés, ele então subia ao monte, Deus falava com ele, ele descia e falava para o povo qual era a mensagem de Deus. Vamos para o nosso slide, então. Ok? Aqui. A gente está, então, no livro de Êxodo, do capítulo 19 ao 40. Ok? Terminando no 40. A aliança de Deus mediada, então, ok? Mediada por Moisés. Então, já não era alguma coisa direto de Deus falando, mas existia um mediador. O mediador aqui, nesse momento, é Moisés. E o tabernáculo de Deus. Então, quando a gente chegar no tabernáculo, eu falo mais do propósito dele. Vamos caminhar nesse primeiro momento sobre essa mediação de Moisés com o povo, entre o povo e Deus. Eu separei aqui o texto de Hebreus 8:5, por quê? Porque nós estamos tratando da lei, e nós vamos enfatizar pontos da lei bíblicos, pontos que estão no texto, e as pessoas ficam lutando com o texto da lei. Às vezes, alguns rejeitam e nem estudam a lei, e é importante estudar a lei. É importante existir uma fase na sua vida onde você estudou profundamente a lei. É importante ter esse momento da nossa vida. Por quê? Porque a lei revela Cristo. A lei revela a vontade de Deus. A lei não foi um plano B até chegar no plano A. A lei não foi alguma coisa mais ou menos. Vamos fazer alguma coisinha só até chegar o momento de Jesus nascer. Não foi esse o propósito. A lei existia pontos celestiais, divinos, maravilhosos, de coisas relacionadas nela,
que traziam realidades divinas sobre ela, realidades celestiais sobre elas, apontando para Jesus, sim, mas que nelas já existiam, né, pontos que trariam o relacionamento com Deus. Então, nesses pontos, tem muita coisa que a gente consegue olhar e trazer para a nossa vida. A gente consegue trazer milhares de ensinos sobre quem Deus é, sobre como Deus pensa, como Deus funciona, como é a linha de raciocínio de Deus, para a gente conhecer mais a Ele. Então, o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, ele faz uma ponte muito boa o tempo todo sobre a lei e Jesus, a lei e o cumprimento, né? Paulo, ele faz isso também em Romanos, Paulo vai fazer isso em vários textos. Jesus, ele se revela como cumprimento da lei, dá para a gente entender muita coisa também. Mas eu gosto muito dos textos de Hebreus, pelo fato de citarem elementos da lei e o cumprimento, né, em Jesus. Então, aqui em Hebreus 8,5 está assim: os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Ok? Então, aonde eles ministravam, né? Aonde os sacerdotes, né? O capítulo 8 está falando sobre o trabalho dos sacerdotes. Então, os sacerdotes ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Isso aí é muito legal, que a gente vai tratar do tabernáculo, e aqui a gente já vê que o que foi apresentado, a tenda do encontro, essa tenda, ela foi mostrada para Moisés, existia um modelo mostrado para Moisés no Monte Sinai, ok? Moisés, então agora a gente vai falar da lei, depois a gente fala do tabernáculo. Eu estou muito animado para falar do tabernáculo, eu quero chegar logo no tabernáculo. O Lincoln montou uma estrutura aqui legal para a gente falar bastante do tabernáculo, e a gente vai investir um bom tempo nisso. Mas existe um ponto antes, que é Deus trazendo leis para o povo, e estas leis, elas revelam a vontade de Deus. Então aqui, ó, a gente vai falar do capítulo 19 ao 20, né, sobre a lei, e eu escrevi aqui assim, ó: Moisés serviu como mediador da aliança entre Deus e Israel, né, falando mais uma vez da questão de mediação. Toda a nação de Israel se comprometeu com a aliança divina mediada por Moisés. Então, existiu esse compromisso do povo em aceitar essa mediação de Moisés, né, e trazer dele, receber dele o que Deus estivesse falando. Então, isso foi um acordo que eles cumpriram, né? Ok, o que Moisés, até hoje, para um bom judeu, ele reconhece os textos mosaicos, eles reconhecem a Torá, que é o texto de Moisés. Então, isso foi bem aceito. Moisés se tornou, sim, uma pessoa importante para trazer a revelação de Deus para eles. A aliança mosaica foi regulamentada nos 10 mandamentos e no livro da aliança, né? A aceitação da aliança pelo povo israelita por meio de Moisés levou a grandes bênçãos. Então, não adiantava Deus falar através de Moisés e levar a mensagem para o povo, se quando tudo que Moisés falasse, o povo torcesse o nariz e falava: será? Não, mas será que é isso mesmo? Mas às vezes você ficou muito tempo sem comer lá em cima, e você viajou um pouco. Acho que na verdade não é isso que você está falando. Olha o que você está pedindo para a gente, né? Que outra nação faz isso? Não tem nenhuma nação que tem alguma coisa nessa estrutura. Será que Deus, quando estava lá, não falou para você que era para a gente levantar um rei aqui no nosso meio, e você não anotou essa parte? Será que você... Entendeu? Se o povo ficasse contestando Moisés o tempo todo no que ele trouxesse de mensagem, a mediação seria horrível, não teria mediação nenhuma. Na verdade, era importante, então, o que Moisés dissesse, eles dissessem: sim, nós faremos. Ah, vocês não vão comer tais animais e tais animais. Sim, nós não vamos comer esses animais. Ah, vocês vão ter das tribos uma separada
só para o sacerdócio, só para poder cuidar do templo e de tudo mais que fosse relacionado a Deus. Essa tribo não vai plantar, essa tribo não vai colher, essa tribo não vai ficar criando animais, essa tribo vai ficar recebendo 10% do que vocês produzirem para eles viverem. Cada mês, um de vocês das tribos vai fornecer para eles sobreviverem. Sim, nós faremos. Entendeu? Então, não eram pontos fáceis. As coisas que Moisés trouxe da parte de Deus para o povo eram coisas incomuns, no mínimo incomuns, né? Não eram rotineiras, né? Não eram coisas que as outras nações fariam. Moisés, lembra que a gente falou bastante sobre Moisés, e Moisés, ele viveu até os 40 anos no palácio do faraó. Moisés viveu até os 40 anos, né? E eu falei que eu tenho 37 hoje, então eu teria ainda mais 3 anos de palácio, né? No caso de Moisés. É bastante tempo, é uma vida enorme dentro do sistema da maior império da época, de toda a estrutura da época, envolvendo a ciência, envolvendo a força bélica, envolvendo as construções, a arquitetura, a engenharia, envolvendo religião. Uau, o Egito era muito cheio de tudo, era muito cheio de muita informação. Até hoje é extremamente curioso você estudar o povo egípcio. Né? Então, Moisés viveu ali e ele poderia, se fosse da parte dele mesmo, trazer milhares de informações. Ele passou 40 anos depois no deserto, então isso aqui ele já estava com os seus 80 e poucos anos, e quando ele começou a saída ao monte, né, um senhor de 80 anos subir ao monte, passar 40 dias sem comer e descer, depois subir ao monte, 40, né, ou nem sempre ele passava 40 dias, mas a alimentação não era tão fácil lá em cima, e voltar, você imagina que é puxado, né? Então, Moisés, ele fez esse trabalho e ele poderia, sim, ter puxado da memória alguma estratégia de alguma coisa relacionada à agronomia do povo egípcio. Ele poderia puxar na memória dele alguma coisa relacionada à arquitetura mesmo, como a gente falou, à alimentação do povo egípcio. Ele falou, não, acho que é muito importante colocar aqui no texto que tem que comer pepino, porque quando come pepino, fica bem, é saudável. E o povo lá no Egito comia muito pepino e cebola. Então, eu vou colocar aqui, porque daí o pessoal vai manter essa alimentação saudável. Não foi isso que Moisés fez. Na verdade, ele tirou o porco da alimentação naquele momento, né? Moisés, né? Foi Deus que revelou. Mas existe esse ponto, né, de que Moisés, ele trouxe algo novo, algo da parte de Deus, uma revelação de Deus para que um povo seguisse. E esses critérios, esses elementos envolvem várias áreas da vida deles, né? A gente vai ver isso no livro de Êxodo, a gente vai ver isso em Levítico. A gente vai ver sobre a questão relacionada à agronomia, sim, à saúde. Então, a lei de Deus dada para Moisés, mediada por Moisés ao povo, ela envolvia questões jurídicas, ela envolvia a política e o sistema de lideranças, ela envolvia a agronomia e plantações e cuidado, né, também dos animais. Ela envolvia a nutrição, acho que dá para falar muita profissão que está dentro da lei, né? Que podia, a arquitetura, né? Tem um texto que fala assim: quando construíres uma casa e quando você fizer em cima como se fosse uma laje, né? Eles chamam de outro nome, mas até na mensagem chama de laje. Você deve fazer um beiral, para que não aconteça de alguém cair de lá e a culpa seja sua. Entendeu? Ele envolve questões sanitárias, ele envolve, meu Deus, muita coisa, muita coisa. Tudo isso na lei, tudo isso no texto. Inclusive, como eu já disse na outra vez, várias nações pegam dali elementos importantes para a sua própria Constituição. Pegam da lei, do que é a Torá, ou pega desses 5 livros, elementos dali que são importantes para a sua religião, para o sistema de educação, para o sistema de ensino, para
a própria política, para o sistema religioso, né, para o sistema... eu não estou querendo ficar falando agrônomo, porque agropecuário, porque parece que eu estou falando só de uma área de um todo, né? Mas a criação de gado, a criação de animais, a divisão de terras, é muita coisa relacionada a esse tema para usar essa palavra. Mas vocês entenderam. Então, é muita coisa que Moisés recebeu e que era novo. Só que existe um ponto importante, um ponto muito importante. A lei de Deus não é só os 10 mandamentos, e a lei de Deus não é só o resto dos textos, com as especificações, com as questões de justiça, não é só os outros pontos. A lei de Deus é tudo isso. A lei de Deus é tudo que está no texto de Êxodo, de Levítico, vai ter em Números, Deuteronômios, Moisés vai citar de novo, vai lembrar muita coisa nas suas pregações. A gente vai, né, um dia falar sobre Deuteronômio, e ele é a repetição de muitas coisas. Então, a lei de Deus, ela é os 10 mandamentos e ela é todo o Pentateuco, ok? Todo o Pentateuco revela a lei de Deus. Eu coloquei aqui, né, no capítulo 19 vai ter o início da aliança, e essa informação que é importante a gente carregar. A lei é a expressão do caráter santo e moral de Deus. Então, Deus, ele revela uma série de informações para o povo, e a gente vai falar bastante sobre lei, tá? Por isso que a gente está estudando, né, o Pentateuco, esses livros, eles citam muito, e a gente vai falar muito sobre eles. E sempre que a gente falar, a gente vai poder perceber aspectos da santidade de Deus e aspectos do caráter moral de Deus. Porque Deus tem princípios. Os princípios de Deus não mudaram. Os princípios de Deus na lei, eles permanecem. Eles são entendidos de uma forma amadurecida hoje, através da revelação do Espírito Santo, através dos anos de experiência com a lei de Deus, e através da revelação de Jesus Cristo, através das cartas de Paulo. Então, a gente tem várias formas de amadurecer o nosso entendimento a respeito de aspectos da lei. Qual que é o erro? O erro é você pegar o texto da lei e eu querer aplicar pura e simplesmente em 2020. Você vai ter conflitos com isso. Por quê? Porque você está pulando o momento principal da história, que é o nascimento de Jesus. Você está pulando partes principais que envolvem a revelação, através de Jesus, sobre esse caráter santo e moral de Deus. Então, você lê a lei, aí você fala assim, algum texto da lei, ele cita tal situação, então nós devemos fazer isso hoje. Calma, você deve fazer, isso aí revela o caráter de Deus, isso revela a santidade de Deus, mas existe a graça que a gente passa pelo crivo dela, lê o texto do Novo Testamento todo e entende o Deus que nós servimos. Nós entendemos Deus pela lei, pela graça e pela nossa vida hoje, pela nossa rotina de vida hoje. Então, caminhe com cuidado quando você for pegar alguma coisa da lei para colocar regras em pessoas hoje em dia. Até porque é muito entender que nós, pela nossa força, não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela foi dada para o povo, revelando esse caráter, essa moral de Deus. Isso quer dizer que o povo vai conseguir cumprir a lei? Nunca cumpriu. O povo de Deus, o povo judeu, os povos ao redor que quiseram adotar isso para eles, alguns aspectos, o povo enxertado na videira hoje, ninguém consegue cumprir plenamente a lei de Deus. Se alguém cumprisse plenamente a lei de Deus, ainda assim, ele não seria digno de ser salvo pelo cumprimento, porque ele seria pecador na sua natureza e teria aspectos de pecado com certeza na sua vida. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, ninguém consegue cumprir a lei, e Paulo deixa muito claro isso nos seus textos. Inclusive, eu destaquei um texto
de 1 Coríntios aqui. 1 Coríntios 9, 21, Paulo fala assim, que ele não está sem lei para com Deus. Paulo conhecia profundamente a lei, Paulo sabia sobre os textos da lei, conhecia Talmud, conhecia profetas, conhecia livros históricos, ótimo fariseu, criado aos pés de Gamaliel, alguém estudado, ele sabia do que ele estava falando. E ele não declarou que ele estava sem lei para com Deus, mas ele estava debaixo da lei de Cristo. Então, você não está isento da lei de Deus. Você está dentro da lei de Deus, sendo intercedido agora, mediado pelo próprio Cristo, dentro do que a lei fala, entendeu? Jesus, ele não anula a lei. Jesus, ele fala, eu vim para cumprir a lei também. Eu não vim para anular o que existia antes. Se vocês estão entendendo isso, vocês estão entendendo errado. Eu não vim para anular nada. Eu vim para trazer a graça sobre vocês. O que a lei mandava fazer? A lei mandava, se alguém machucou você, para você machucar ele também. A lei dizia olho por olho, dente por dente, unha por unha, né? Então, é isso que a lei fala? Então, vocês vão fazer mais do que isso agora. E isso é importante entender, porque a graça não é trocar, eu não faço mais a lei, agora eu faço a graça. A graça é, você faz mais do que a lei manda. Tem um negócio que a gente comentou bastante no nosso grupo caseiro, né? Existia, antes da lei de Moisés, existia uma confusão enorme sobre vingança, sobre o que seria justo, né? Então, se alguém, se o meu vizinho veio e me machucou, me acertou e não pediu desculpa, eu ia lá e matava o meu vizinho. Aí a família do meu vizinho vinha e matava a minha família e toda a minha geração. Aí o que sobrou de algum lugar da minha família vinha e matava todo o país da onde veio o meu vizinho. E a coisa nunca acabava, era totalmente desproporcional. A gente vê isso em Gênesis, né? Com os filhos de Jacó mesmo, vingando uma cidade inteira. Imagina, você está morando na cidade e você morre porque alguém da cidade fez um compromisso, fez alguma coisa errada com a família de Jacó. Para não desonrar, ele vinha matava a cidade inteira. Então, era desproporcional. A lei, ela veio trazer um equilíbrio. Então, se alguém do seu povo, né, equilíbrio dentro do povo de Deus, lógico. Então, se alguém do povo fez um mal, você faz na mesma proporção. Se alguém roubou, ele tem que pagar. Se alguém matou um boi, tem que devolver outro boi bom, não pode ser boi ruim. Se alguém estragou alguma coisa, deve consertar. Se alguém deflorou uma moça da sua família, tem que assumir. Então, era sempre proporcional, era sempre coisas trazendo ali alguma proporção, no máximo possível, ainda assim o sacerdote tinha que administrar essas questões de proporções. Era levado diante do sacerdote e ele dizia, né, o que deveria ser feito. Quando chega a graça, Jesus, ele não mantém essa proporção. Então, existia essa descompensação, a lei trouxe uma coisa mais equilibrada e agora vem a graça. A graça diz assim, alguém fez um mal contra você, então não é para você matar a família dele, não é para você destruir, fazer só o mal para ele de volta. Se alguém fez um mal para você, ame ele. É totalmente oposto, né, do que a gente queria fazer, inclusive. E o que a gente queria fazer é isso aqui. O que a gente faz meio aceitando é isso aqui. Mas a graça manda fazer muito mais. A graça, ela diz para a gente que nós devemos retribuir com amor aqueles que nos odeiam. A graça vai dizer que nós temos um modelo de alguém que foi injustiçado, e se ele obedeceu, por que nós vamos fazer diferente disso? E o nosso referencial é Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? A graça, ela não zera a questão de justiça. A graça envolve amor e justiça, tá? Então, quando você está aqui, alguém fez um mal para você e você ama essa pessoa, você fica com uma sensação em você de que você foi injustiçado. Só que a graça envolve amor, então a gente devolve com amor para a pessoa, e a justiça. Onde é que está na graça o ponto da justiça? Está em Deus. A justiça é do Senhor. Quem é justo em vingar é o Senhor. Quem vai trazer reparação sobre a injustiça que você sofreu é o Senhor.
Aquela criança que sofreu um mal, quando criança foi violentada, passou por experiências traumáticas. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei quem foi, eu preciso vingar. Não, você não vai fazer nada. O Senhor vai trazer a justiça. Mas eu não consigo esperar. Você consegue esperar, você precisa descansar no Senhor, porque Ele é justo, Ele vai trazer o equilíbrio. Ah, mas eu fui roubado na minha empresa, eu fali porque um funcionário roubou todos os meus clientes, fez todo uma... O Senhor é justo, o Senhor vai trazer a justiça. E o que eu tenho que fazer então? Ama Ele. Você ama e confia a justiça no Senhor. Eu consigo fazer isso? Não, querido, você não consegue fazer isso, o irmão não consegue fazer isso, eu estou falando aqui como se eu fosse um expert em fazer isso e eu não sou. Quem consegue fazer isso? Só o Senhor consegue fazer isso. Quem consegue produzir isso dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Só pela obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos amar os nossos inimigos. Só pela obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos fazer algo relacionado a essa justiça e amor de Deus. Pela nossa força, pela nossa estrutura, a gente não consegue. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Então, a gente recebeu da parte de Moisés, que ele recebeu de Deus e trouxe para nós o que é relacionado à lei. Só que existe um ponto importante. Vou voltar para cá. Existe um ponto importante. Deus não queria só determinar um monte de leis para eles. Lembra que eu falei de relacionamento? Deus queria se relacionar com eles. Existia algo muito importante ao interesse de Deus, de não ficar lá de cima da montanha, falando com Moisés, para Moisés falar para o povo. Deus queria falar com o povo. Então, existe ainda no coração de Deus o interesse dele morar no povo. Só que Deus, ele é santo, né? A gente falou do caráter dele santo, da moral santa dele. E ele sendo essa pessoa, se ele morar no meio do povo, o povo vai morrer mesmo. Porque eles estavam com medo de acontecer e acabar acontecendo. Então, Deus, ele cria uma estratégia para que ele também possa morar no meio do povo. E a estratégia do Senhor foi apresentar um modelo de uma tenda, da barraca de camping dele, de que seria o lugar onde ele poderia ficar acampado no meio do povo e dali poder falar com o povo. Você lembra que Moisés recebeu a lei, as tábuas da lei, e quando ele foi descer, o povo já tinha feito bezerro de ouro, já estava corrompendo Arão, já estavam se corrompendo totalmente. E esse distanciamento foi mais ou menos o motivo disso, né? O povo fala assim, nossa, já faz tanto tempo que Moisés subiu, a gente não sabe se ele morreu ou não. Arão, faz um outro Deus para a gente adorar aqui. E Arão joga o ouro do pessoal, diz, né? Que ele jogou o ouro e saiu aquele bezerro de lá. Tem dois textos, né? Um vai falar que ele fez, o outro vai falar que a desculpa dele é que ele jogou e saiu um bezerro de lá. E Moisés fala, este Deus tirou vocês do Egito. Então, Arão estava tentando caminhar no meio, né? E está errado. Mas isso tem a ver também com essa questão do povo falar, nossa, nem sei se Moisés morreu ou não. Ele tinha 80 anos, está lá na alta da montanha, sem comer, mais de mês. Será que está vivo? E se Deus habitasse no meio do povo? Né? Daí Moisés sobe e Deus dá outra tábua, né? E se Deus morasse no meio do povo? Seria diferente, né? Porque e se o povo levasse ofertas a Deus naquele lugar onde Deus está habitando no meio deles? E se o povo tivesse a oportunidade de ouvir mais rapidamente um retorno do sacerdote? E se o povo tivesse elementos também visuais que não fossem imagem de escultura, mas que fossem elementos visuais que ajudassem eles a perceber a presença de Deus, o relacionamento, o interesse de Deus em se relacionar com eles. Entendeu? Então, baseado nisso tudo, que Deus apresentou um modelo de um tabernáculo. Deixa eu só mudar o slide. Que Deus apresentou um modelo do tabernáculo. Eu vou ler aqui e depois eu volto para ali, só para a nossa mesa. Mas aqui está escrito assim, Deus autorizou as regulamentações feitas por Moisés para o tabernáculo. E este deu as instruções divinas
para a sua construção e para os serviços sacerdotais realizados nele. Deus amaldiçoou os israelitas quando violaram as regulamentações de Moisés quanto à adoração, e somente a intercessão de Moisés livrou eles. Os israelitas construíram o tabernáculo exatamente como o Senhor e Moisés haviam instruído e receberam enorme bênção por sua fidelidade. Então, no capítulo 25, começa as instruções de Deus para Moisés sobre a construção desse tabernáculo, dessa tenda, dessa chamada tenda do encontro. No 28 vai ter as instruções do trabalho sacerdotal, é um início das instruções. Ela vai aprofundar mais depois em Levítico. No capítulo 32, que o povo está cometendo o pecado do bezerro, construiu o bezerro, né? E aí Deus vira para Moisés, Moisés, desce lá que o pessoal não vai, o pessoal já descambou, em outras palavras, né? A Bíblia na linguagem de amanhã. Lá que o povo descambou já. E aí Moisés desce e aí exorta o povo, volta, pega a tábua, desce de novo. E no capítulo 35 começa a construção desse tabernáculo. É interessante, lembra que eu falei sobre passar os 2000 anos de história em Gênesis e não ter tanta revelação, e depois em outros pedaços da Bíblia ter tanta informação da mesma coisa? Então, no capítulo do 25, 26, 27, vai ter as instruções para a construção do tabernáculo, e vai ter as medidas, a distância, e vai ser 2 côvados por 1 côvado, e vai ter a borda, vai ter romãs penduradas, e tem todo um critério de como seria a construção. Aí depois, no 35 ao 40, aí fala assim, e eles construíram com 2 côvados por 1 côvado, e fizeram na borda as romãs e penduraram, e ficou exatamente como o Senhor tinha dito. Então, ele fala lá atrás que tem que ser feito, gasta capítulos com isso, e depois lá na frente fala que eles fizeram exatamente, citando de novo todo o passo a passo do que foi feito. Eu estou aqui com um modelo do tabernáculo, da tenda, feito pelas mãos do Lucas Wittwer. Lucas domina a arte. Lucas e Débora são as pessoas da arte. São os nossos artistas muito caprichosos. E aqui é um material, né, do Visual United, eu já citei eles algumas vezes aqui, nos nossos slides. E o que eu falei do Lincoln, que o Lincoln criou uma solução para eu poder mostrar para vocês as partes do tabernáculo. Olha só, mano. Parece cultura, sabe aquele X-Tudo, aqueles programas que tinha antigamente, que os caras... Tinha todo um esqueminha montado. Deixa eu puxar mais para cá. Aí. Aqui, eu vou usar a caneta. Então, aqui é um modelo, eu vou baixar aqui do lado. Aqui é um modelo do que seria essa tenda que o Senhor passou as instruções para Moisés. Aqui ele fala, só puxar um pouquinho aqui, Lincoln, só para mostrar, ó, o tabernáculo, né? E onde estaria as instruções da construção e depois as instruções do que foi feito efetivamente. E o povo fez certinho. Moisés olhou no final e falou, ficou certinho, do jeito que Deus ensinou. Então, basicamente, ele apresenta, inclusive, a quantidade das colunas que seriam construídas. E eu vou passar panoramicamente sobre o assunto, mas é muito importante você estudar, e é interessante você ver como é que existem mensagens de pregadores trabalhando esses elementos. Tem uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que ele vai falando sobre essas colunas, sobre a igreja hoje, a comunidade, a igreja eclésia hoje em dia, e como é que isso aqui aponta para o nosso relacionamento. Como foi Deus que apresentou, não é difícil imaginar que tudo isso aqui, existem elementos importantíssimos que apontam para coisas eternas, né? Então, só para a gente entender, existia uma entrada que também era fechada por uma lona, uma cortina, né? Só que era uma coisa mais reforçada. Existia um altar, que é o altar aonde era queimado os animais, as ofertas. A gente vai falar mais sobre isso aqui em Levítico, tá? Então, eu estou mostrando aqui só para você se localizar. É legal que muitas Bíblias hoje em dia de estudo, elas têm também esse desenho. Então, se você abrir sua Bíblia em Êxodo, provavelmente vai ter, e é uma Bíblia de estudo, vai ter uma imagem disso aqui. E é legal para você também
se localizar e entender algumas coisas, né? Então, existia o altar, existia a bacia. Essa bacia, era as proporções dela não são muito claras na Bíblia, nem como ela era montada, né? Eu falei que tinha detalhes dos elementos da mesa, por exemplo, construído, mas essa bacia tem poucas informações. Mas a gente sabe a localização dela e a gente sabe a função dela. E essa bacia, ela era feita para lavar as mãos, né? E o sacerdote se limpar antes de entrar dentro da tenda. A tenda, ela tinha uma série de lonas, de coberturas. Inclusive, algumas versões falam que uma das coberturas era de pele de golfinho, mas o texto, outras de pele de texugo. Eu pensei, uau, quantos texugos foram necessários para fazer uma cobertura desse tamanho. Mas tudo foi cumprido, tá? Inclusive, as colunas de madeira, tudo, eram elementos difíceis de encontrar no meio do deserto, mas tudo foi cumprido. E a Bíblia fala que o povo deu voluntariamente. Chegou uma hora que Moisés teve que falar para parar as doações, porque já tinha coisa demais. E outra coisa também, Deus citou no monte para Moisés o nome das pessoas para quem ele daria sabedoria e talento para construir. Então, se a gente tivesse acampado lá na época, a Débora e o Lucas seriam 2 nomes citados por Deus no Monte Sinai para cuidar dessa parte da aparência física das coisas, né? Então, ele entrava. Quando o sacerdote entrava, ele tinha à esquerda dele o que seria, ou nós chamamos de menorá, mas é o candelabro. E esse candelabro ele tinha 7 braços e ele tratava da iluminação. Esse candelabro, ele era feito de ouro também. No lado direito do sacerdote, ele teria a mesa dos pães. Então, cada um desses pães apontava para uma das tribos. Esses pães tinham que ser sempre frescos, e o sacerdote trocava ele constantemente, e só o sacerdote poderia comer. Teve um momento na vida de Davi que ele estava com o exército, ele entrou com fome aqui, e ele comeu desses pães da preposição. E Deus não matou e não condenou Davi por isso, por causa da intenção do coração dele. Então, Jesus cita isso depois, posteriormente. Fala, lembra que Deus não matou Davi na hora que ele deveria matar? Ou o povo, alguém devia apedrejar ele porque comeu dos pães, mas Deus também guardou Davi naquele momento. E aí, tinha aqui na frente, aí tinha essa cortina, que era uma cortina bem grossa, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. E aí, na frente da cortina, mas dentro do lugar santo, tinha esse que era o altar do incenso. Era um lugar onde o sacerdote, ele tinha fogo, né? Ele pegava o fogo do altar aqui, colocava aqui no altar do incenso e derramava um pozinho, né? Um incenso para perfumar o ambiente. Só que quando alguém queimava um animal em um sacrifício, a gente vai falar também sobre os sacrifícios em Levíticos, mas quando alguém queimava e fazia um pedido de perdão, o sacerdote levava dessa brasa que derramou o sangue do animal do sacrifício para dentro do altar e derramava incenso. E aí dizia que se a fumaça subisse reto, o sacerdote vinha aqui e falava para a pessoa, Deus aceitou o seu pedido de perdão. Se a fumaça não subisse reto, mas ela se espalhasse ou fosse para o lado, e não tinha vento aqui dentro, né? Para interferir nisso. Então, se a fumaça se espalhasse ou não subisse reto, ele voltava e falava, Deus não aceitou o seu pedido de perdão. E aí, que passava para o lugar dos santos, Santo dos Santos, né? E é onde ficava a arca da aliança. Dentro dessa arca ficava as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, ficava a vara de Arão, que floresceu, ficava uma porção do maná. Então, o povo guardou isso. E essa arca da aliança, ela tinha 2 querubins, um de frente com o outro, com as suas asas tocando, uma asa tocando a asa do outro, e no meio não tinha nada. Ali é chamado de propiciatório. Então, Deus falava com o sacerdote ali, desse espaço vazio, desse propiciatório. Então, o sacerdote ele jogava fumaça,
Agora sim, esse Deus falava, é importante citar só uma coisa. Eu vou só terminar aqui, daí eu vou falar dali. Mas Deus falava desse propiciatório já tinha fumaça da presença de Deus, mas o sacerdote também pegava desse incenso e fumaceava aqui. Então ficava muito cheio de fumaça para ele poder ter esse acesso, né? Isso aqui era feito uma vez por ano. Ok? Deixa eu voltar para cá. Então, por que existe essa questão relacionada ao Deus falava? Não existe uma concordância sobre tudo que aconteceu e a forma que acontecia relacionada aos sacerdotes ali nesse trabalho. O fato, o que é verdade e que todo mundo concorda, é que Moisés falava com Deus de dentro do tabernáculo. É fato que Moisés falava com Deus de dentro ali do Santo do Santo, e Deus falava com Moisés desse propiciatório. Depois que entra a linhagem de Arão, a linhagem sacerdotal de Arão, não é confirmado que Deus continuou falando através dali com o povo. Então, existem alguns que vão acreditar que Deus passou pelo menos um tempo, depois que eles entraram em Canaã, que Deus passou um tempo falando com eles. Né? Eles montaram esse tabernáculo em Shiló, em Shiloh, ou Siló, numa cidade que, logo que atravessava o Mar Jordão, ficou montado ali, e o sacerdote entraria uma vez por ano, e é ali que tem essa história de amarrar uma corda na cintura dele, e tinha sininho na roupa, porque se ele morresse, o pessoal tinha que puxar para fora. Só que não é tão acordado entre os estudiosos sobre isso. Inclusive, essa história de amarrar a cintura e puxar, isso é mais uma lenda do que um fato. Não tem nada relatado, não tem nenhum fato disso acontecer, né? Não tem nenhuma imagem, alguma coisa que pudesse comprovar essa história. É mais uma tradição, né, relacionada a isso. Só que a gente vê em outros textos, por exemplo, os filhos de Eli, eles entravam ali e mostravam para as moças, né? É uma coisa que vai falar em Samuel. Então, eles levantavam a cortina, eles entravam. Então, não tinha muita... Eles pegaram essa arca e levaram para o meio da guerra. Então, existe muita lenda sobre o assunto, e existe o que é fato. O que é fato está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente pode especular, a gente pode supor, mas é uma suposição. Então, o que é fato? Deus falava com Moisés dali de dentro. Depois de Moisés, pode ter acontecido mais vezes, porque tinha uma estrutura montada para isso. Mas não existe relato disso acontecendo. Ok? Então, a gente... Só ver se eu termino isso. A gente olhando para tudo isso, a gente entende que Deus queria se relacionar com o povo. Tudo isso foi montado para relacionamento. E a gente vai ver mais para frente, e estudando a Bíblia, você percebe que o povo falha diversas e diversas vezes, em vários momentos. Já falhou, enquanto Moisés estava no alto do monte, já construíram bezerro. Depois que Deus estabelece a linhagem de Levi para fazer o sacerdócio, aí dentro deles mesmos eles já quebram do que era para ser feito. Aí depois, quando estabelece as regras, aí a Bíblia sempre vai citando alguém que está errando, a família de Corá, e depois morreu a família toda por querer assumir uma liderança, por querer tomar do que era da linhagem de Levi, ou de toda a linhagem. Então, existem vários momentos que o povo falha e Deus permanece com o interesse dele em se relacionar. Deus querendo se relacionar. Aqui, eu falei da Bíblia ter, né? Não sei se dá para ver. Acho que não. Mas a minha Bíblia, ela tem também aqui o desenho dos elementos, né, do tabernáculo. Algumas Bíblias vão chamar de outros nomes, né? Eu não sei como é que está na sua, mas o nome correto para essa tenda é tenda do encontro, né? Ela vai ter algumas variações, mas a função principal dessa tenda tenda... eu esqueci os outros nomes. Tenda da propiciação, tenda... Tem outros nomes, né? Tabernáculos, mas que não são o nome verdadeiro. O nome verdadeiro, a tradução correta do texto, seria tenda do encontro.
Por quê? Porque foi toda uma estrutura montada, ensinada por Deus, para que o povo pudesse se encontrar com ele e ele se encontrar com o povo. Sempre mediada por um sacerdote. Moisés, ele não foi um sacerdote, ele foi muito mais do que um sacerdote. Não foi um profeta, foi muito mais que um profeta. Moisés foi alguém que nunca existiu alguém como ele mesmo. E ele cumpriu várias funções de várias áreas. E depois Deus não levantou outra pessoa como ele. Mas depois dele vem Arão, e de Arão, dos seus filhos, dos seus netos, e segue toda a linhagem levítica, e isso aqui funcionando até dado momento, quando a gente vê lá em Samuel, Deus levantando Davi, e depois Davi sonhando com a construção do templo. E aí Davi juntou todos os instrumentos, tudo que precisava, os materiais para construir, mas Davi não construiu. Quem foi construir depois o templo foi Salomão, que nós chamamos hoje de Templo de Salomão. Então, tem toda essa estrutura funcionando durante o período, ela se perde na história, ela não é relatado para onde que foi as coberturas de golfinho ou de texuga, não fala para onde foi parar todos esses elementos. O que a gente vê em algum momento, algum desses elementos sendo levados para o templo de Salomão, só que Salomão também fez outros, né? Ele não tinha só um candelabro, ele tinha 10. Ele não tinha só uma bacia do lado de fora, ele tinha 10 bacias com rodinhas e tal. Então, Salomão constrói de ouro, né? E faz numa outra estrutura, mas eles se perdem. Essa tenda, em algum momento, ela se perde. Ela deve ter funcionado com uma certa efetividade, e eu enfatizo a certa efetividade, por pelo menos 400 anos, entre 400 e 500 anos. Então, da hora que Moisés apresentou e o pessoal construiu, eles passaram mais 40 anos, 38 anos no deserto, depois Moisés morre, isso aqui fica em Siló, e aí passam 400 anos do livro de Juízes. Então, tem o livro de Josué e o livro de Juízes. O livro de Juízes passam 400 anos que isso aqui está funcionando. Ao final do livro de Juízes, que entre o livro de Samuel e começa a contar a história de Samuel. Samuel, ele dormia dentro do que seria o lugar santo, ele gostava de dormir ali, e dali que o Senhor falou Samuel, né, da onde ele ouviu. Então, depois de Samuel, ele unge Davi passa mais 40, passa um período sem reinar, né, com Saul, mas depois mais 40 anos reinando, para dali Salomão construir o templo. Então, essa estrutura funcionou durante esse tempo, e a estrutura do templo de Salomão vai funcionar depois por mais cerca de 400 e 500 anos. Não, quase 1000 anos. A estrutura de Salomão vai funcionar por quase 1000 anos até o cativeiro babilônico. Amém? Amém. Tá bom, né? Bastante informação por hoje. Nós terminamos o livro de Êxodo. Então, já concluímos Gênesis, já concluímos Êxodo. E eu espero você na próxima aula para nós estudarmos juntos sobre Levítico. Amém? Que Deus te abençoe e continue se revelando para você. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.